O colégio militar foi um divisor de águas lá em casa. Meus filhos já tinham passado por 2 outros colégios tradicionais aqui na cidade, mas ainda assim, a questão do social não tinha sido bem trabalhada, muito pelo contrário. Não havia um vínculo de amizade, não havia situações extra-classe para puxá-los, né, para esse convívio mais dinâmico entre os amigos. E assim que eles chegaram no colégio militar, eu acho muito interessante, porque quando o aluno chega, recém-chegado no colégio, depois do concurso, ele tem 1 mês de adaptação. Ele se distingue dos demais alunos veteranos com uma roupa diferente. Eles ficam com camiseta branca, calça jeans, são chamados de cotonete por causa do azul e branco, mas eles têm um período ali de adaptação. E todos os demais alunos são... como é que fala? Eles ajudam nessa socialização desses novatos. Uhum. Então isso já é um excelente começo. Agora, o ganho geral da socialização é incrível. Eu vejo que os verdadeiros amigos dos meus filhos são oriundos do colégio militar, todos eles. Aí eles fizeram as verdadeiras amizades lá. Um outro detalhe muito importante também, como que esse processo de socialização dentro do colégio, quer seja com feiras de ciências, com festas, com arrecadação de material de limpeza e de uso pessoal para levar para creches e para asilos, como que isso mudou a percepção de mundo dos meus filhos e dos alunos também. Eu vejo muito interessante, assim, a gente tem alguns alunos assim no curso preparatório, tanto do online quanto do presencial, que à medida que a gente vai tendo contato com eles, a gente percebe que são alunos mais retraídos, mais fechados, mais... bem na deles, sim, mesmo, né? Sim. E a partir do momento que eles têm um certo tempo de colégio militar, que a gente encontra-os 1 ano depois, 2 anos depois, eles mudaram muito, né, Jane? Não, essa mudança é muito significativa. E é interessante que dentro de casa os pais começam a perceber isso. Esse processo de socialização que o colégio militar impinge nos seus alunos é um negócio, assim, fenomenal. Tanto é que trabalha na sociedade como um núcleo pequeno entre os amigos, mas num núcleo maior também de ajuda, quer seja profissional, quer seja de outros grupos como ONGs, etc. E, Vitor, assim como eu, você é um adepto dos esportes, né? Apesar de você nunca ter ganhado de mim em várias modalidades, eu sei que você gosta bastante. Eu sei que te agrada. E eu sei que você gosta também de acompanhar o desenvolvimento dos meninos na área esportiva lá no Colégio Militar. Você pode falar qual que é a sua percepção em como esse trabalho esportivo ajuda nessa parte de socialização dos alunos lá no colégio? Ajuda, assim, total, né? Eu gosto de ver sempre quando eles voltam. Uma das falas em que eles dão mais ênfase é na questão dos esportes, né, Jane? Eles estão sempre enfatizando isso, que é muito legal, com uma empolgação, com uma emoção muito genuína. Eles deixam transparecer isso. A criança é interessante, né? O jovem, eles transparecem muito o sentimento deles. E eles sempre estão verbalizando muito essa questão do esporte, que é também uma filosofia do Exército Brasileiro. A gente vê isso pelas Olimpíadas, os medalhistas, e acaba que eles trabalham sempre de forma sempre... Eu falo dos grupos, não é aquela questão individual. O colégio militar, seja nos esportes ou em qualquer atividade que eles façam, sempre tem um grupo trabalhando. Então, os trabalhos que eles desenvolvem, os projetos que eles desenvolvem, seja no âmbito esportivo, ou até mesmo lá nos grêmios e demais atividades, sempre eles formam grupos, e aquilo vai criando um vínculo muito grande. Assim também é nos esportes, onde eles têm as suas equipes, até mesmo com as viagens, porque acaba que essas viagens, assim, dá aquela sensação de grupo, de pertencimento. Os meninos às vezes vêm até, a minha galera, não sei o que, eles fazem parte desse grupo. E isso para o ser humano é muito importante. Essa sensação de pertencimento a um grupo, a uma sociedade, é muito importante. Você se sente participante de um grupo, você se sente querido por esse grupo e você se sente construindo alguma coisa também.
E o mais interessante é que eles conseguem também a performance através disso, né? Fazendo essa questão esportiva dentro de um agrupamento, você não faz só por você, você faz pela equipe. Uhum. Então começa, né, Jânio, também essa questão de você lutar pelo seu grupo ali, pela sua equipe. A questão também que eu acho muito interessante da camaradagem, dos valores que o esporte traz. O esporte sempre acompanha essa questão dos valores que você desenvolve, de valorizar também o seu adversário, de ter a ética esportiva, competitiva. É interessante que eles trabalham muito essa questão da competição, mas não de forma predatória. Justamente, excelente termo que você utilizou. Não é predatória, pelo contrário. É uma competição apoiadora, né? Sim, e que valoriza, sabe? Então, assim, é muito legal quando eles chegam e falam, nossa, tem um amigo que desempenha, assim, fantasticamente lá determinado esporte. Não vou citar nomes, mas... tem uma corredora lá que uma aluna nossa chegou e, assim, estava deslumbrada com a corredora, que era destaque lá no colégio militar. Na verdade, não sei se era bem corredora, eu acho que era o atletismo que ela fazia lá, algumas modalidades. Mas, assim, uma idolatria. E era uma aluna do colégio militar. Então, assim, chega ao ponto de um aluno idolatrar um outro companheiro mesmo, Criou sabe? Uma admiração imensa. Sim, né? Eu achei isso muito legal. Isso é muito interessante, porque o que a gente vê no mundo hoje em dia são dois extremos, na minha opinião. Aquela pessoa que não quer competir, que acha que todo mundo que participa num determinado campeonato tem que ganhar medalha de participação, etc. e tal. E a gente sabe que a vida não é bem assim. E aquela outra pessoa que é extremamente competitiva a ponto de predar, né? De fazer mal para o semelhante, de ser meio maquiavélico, até em alguns pontos. E a gente sabe que esses dois extremos são ruins para o indivíduo, em termos de caráter, em termos de performance social e tudo mais. E o colégio, ele consegue fazer essa junção, esse equilíbrio de uma forma fantástica entre um nível de competição saudável, que estimula ali o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento coletivo, e ao mesmo tempo esse apoio ombro a ombro do amigo, do camarada, do incentivo, de ajudar quem não está tão bem assim a se desenvolver. Isso é fantástico. Pouquíssimos lugares no mundo eu acho que conseguem desenvolver isso como o Colégio Militar faz. E, além de tudo, ele faz isso sem esquecer que ele está trabalhando ali com crianças, com jovens, com adolescentes, com... É informação, né? É informação, exatamente. Então eu acho que é aí que o Colégio Militar consegue extrair toda essa energia positiva desses meninos, né, Jane? Você está falando aí, tá deslumbrando aqui diante de mim as Olimpíadas do colégio. Logo após o primeiro trimestre, eles param uma semana para fazerem as Olimpíadas internas. Então, o 6º ano e o 7º ano disputam entre si, o 8º e o 9º entre si, e o 2º grau, os 3 anos, entre si. Ao longo de toda a semana tem todos os esportes, o pessoal fica lá rasgando camisa, né, para poder sair vencedor, porque vai ter uma medalha para o primeiro grupo, para o segundo e para o terceiro. Aí na sexta-feira, a coroação desse processo, durante a semana, além dos esportes, há o momento de selecionar materiais de limpeza e de uso pessoal para que depois sejam doados aos asilos e às creches. E na sexta-feira, depois de todo o desenlace lá dos esportes, tem o festival de dança. É dado um tema para os alunos e eles vão desenvolver sozinhos coreografia, música, um platô, alguma coisa assim para poder enfeitar lá, um visual, roupas, tudo. Tem que ser por conta deles. Não pode ter influência de adulto. Aí quando chega na hora desse campeonato, é uma loucura. Você vê uma série brigando contra a outra. Enquanto eles esperam o resultado, e normalmente espera-se principalmente que o terceiro ano saia coroado, porque já estão no final, velhos, né? Quando sai o resultado, você não vê uma equipe desafiando a outra. Você vê todo mundo num bolo só, vibrando. Então, assim, não importa mais aquele resultado. Importa que há um ajuntamento muito grande. Há um bolo ali fantástico. E eles não saem de lá, porque eles ficam muito felizes de participarem desse momento.
Para mim é o momento mais glorioso do colégio. Tudo bem que ele é aberto ao público, por isso eu tenho esse conhecimento. Mas o colégio promove, sem sombra de dúvida, essa socialização o tempo todo. Como você mesmo disse, não existe essa briga entre eles, não existe essa disputa no sentido ruim, mas no sentido de que todos no final serão vencedores.